Boa noite a todos. Já tem alguém aí? Boa noite, Andréia, tudo bom? Seja bem-vinda. Boa noite, querida. Priscila Pinheiro, de Resende. Boa noite. Marco Aurélio Carvalho. O som tá bom? A imagem tá boa? Boa noite, Greg. Vocês estão escutando bem? Obrigada. Falta um minutinho. Mana Campos. Boa noite. Antonieta. Bom, já são 8h30 em ponto, né? Nós temos que ser disciplinados, porque o plano espiritual e nós temos que obedecer o horário. Bom, boa noite, Win Thomas, Matheus, boa noite para todos. Antes de mais nada, gostaria de lembrar se vocês colocaram suas águas para fluidificar, né? Para quando chegar no final do estudo, as nossas águas já estejam ali constando o remédio do nosso corpo e do nosso espírito. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus Mestre Amigo, em especial Maria. Te rogo para que a noite de hoje seja proveitosa não só para nós encarnados, como os desencarnados presentes, e que eu seja, Senhor, a portadora das boas novas, dos ensinamentos, e que esse estudo venha nos modificar, que entendamos que esse curso e esses personagens aqui, eles não são eles e nós, todos nós somos nós, fazemos parte de um único grupo, e peço, Mãe, sua proteção para o estudo que vai iniciar agora, graças a Deus. Bom, graças a Deus, boa noite. Muitas saudades de todos vocês, né? Um mês fica muito comprido, né? Até chegar a próxima aula, fico, ai meu Deus, quando é que vai chegar essa aula maravilhosa com esses servos aqui de Maria, né? Então hoje nós vamos continuar a segunda parte do capítulo 6, do capítulo 4, que é a sexta aula do Jerônimo de Araújo Silveira e família. Então, mas como já tem muito tempo, vamos fazer uma relembrada da aula anterior. Depois de muito tempo, eles desencarnaram, cometeram suicídio, cada um de sua forma foram encaminhados para o Vale do Suicida, e depois de algum tempo, depois que eles conseguiram perder todos aqueles fluidos vitais que eles deveriam ter enquanto vida, né? E aí eles foram realmente recolhidos do Vale. Eles foram recolhidos do Vale. Chegando no Vale, eles foram alimentados, foram operados, né? Passou aquele longo tempo lá e a saudade começou a bater. A saudade dos amigos, a saudade da família, a saudade da mulher, dos filhos.
E não vinha notícia, e as notícias lá, eles vinham através de um aparelho, que fosse uma forma de televisão, que quando alguém levava o pensamento a Deus e direcionava a prece para eles, esse painel enorme, essa tela imensa, se abria, se iluminava, e aquela pessoa que estava dirigindo aquela prece, ela era mostrada, era vista por todos eles. Só que isso não acontecia, porque as pessoas a quem era caras e querida deles, seria necessário que essa prece fosse invocada com sinceridade mesmo, aquela prece do fundo do coração. Porém, eles não recebiam essas preces, porque essa prece tinha que ser de uma súplica ardente. Mas como eles não recebiam essas preces dos queridos, eles recebiam preces de espíritos habitantes que moravam no além, ou de outras zonas e esferas astrais. Eles recebiam preces também de outras localidades dentro da própria colônia. Da Terra, eles recebiam preces dos discípulos de Kardec. Olha a importância da gente reservar um dia para um trabalho para os suicidas. E eles recebiam essas preces dessas mesas mediúnicas, desses servidores mesmo de Maria, no nosso plano, que é o que nós estamos fazendo agora. Muito tempo depois, depois de muito tempo deles estarem lá, eles começaram a receber visitas rápidas de entes queridos que haviam desencarnado antes deles. Mas por que essas visitas eram rápidas? Porque o suicida, ele é um criminoso, considerado um criminoso no plano espiritual. Então ele não tem regalias. É como se eles estivessem presos numa cela, numa cadeia mesmo, e seus entes queridos fossem visitá-los. E tinha dia, tinha horário e um tempo limitado para que isso acontecesse. Denota uma enorme ingratidão com o plano espiritual. Denota uma falta de respeito muito grande. Denota uma ingratidão, para começar, com todos aqueles servos de Maria que foram resgatá-lo do Vale do Suicida. Ingratidão também com todos aqueles que os receberam quando eles entraram no hospital, naquela muralha enorme onde eles foram cadastrados. Uma ingratidão também enorme com todos os médicos e assistentes e enfermeiros que já o receberam desde da entrada do Hospital de Maria. Ingratidão principalmente com Joel Steel, aquele enfermeiro lourinho, simpático, bonitinho, português, foi o que veio buscar Camilo, que foi o primeiro a ser operado. Sem contar com desrespeito às regras do hospital. Ele violou a lei do silêncio, quando eles começaram a ficar, cada um relatando suas dores, seus sofrimentos, né? Porque nós somos assim, a minha dor é melhor que a sua, o meu sofrimento é maior que o seu, então vamos aqui disputar quem está sofrendo mais, quem está sofrendo menos. Ele violou a regra de não poder visitar a família, e é uma regra do Hospital de Maria de Nazaré, e ele não aceitou o convite da reunião. Então ele estava todo errado. Nesse episódio anterior, nessa primeira parte, nós vemos como a ingratidão, fora ser irritado, mal educado, como a ingratidão também fazia parte da personalidade dele. Porque apesar de todas as circunstâncias favoráveis em que ele se encontrava, né? Ele foi direto para o vale, foi bem acolhido, foi retirado de lá, foi bem acolhido por todos os lugares em que eles passaram no Hospital de Maria de Nazaré, mas mesmo assim ele não enxergava, porque ele só tinha um objetivo, era ver a família, era visitar a família. Ele não queria saber se isso estava violentando regra ou não, violando regra ou não, ele não queria saber de nada. Isso é um traço típico de uma pessoa que é egoísta. Só importa o que eu quero, só importa o que eu desejo, só importa o meu tudo que for de acordo com as minhas conveniências. E isso é um alerta pra gente, porque na verdade esse é um dos traços da humanidade também. E assim terminou o primeiro capítulo, né? Primeira parte, né? E agora hoje nós vamos entrar na segunda parte, que é uma parte em que onde Jerônimo
foi autorizado a visitar a sua família, por mais que o irmão Teócrito falasse que não era conveniente, que ele não estava preparado, que ele ainda precisava se preparar, mas psiquicamente lá em cima, que assim que ele tivesse preparado, ele poderia ter uma autorização, mas mesmo assim ele não aceitou nenhum argumento, porque ele queria, porque queria visitar a família, porque a saudade era muito grande. E aí, irmão Teócrito começa dizendo o seguinte: visitarás teus entes queridos na terra. Irás, portanto, a Portugal, a cidade do Porto, onde residias, a Lisboa, a tal como desejas. E chegou um veículo, né, rigorosamente guardado, a viajar e discretamente fechado, porque Jerônimo, ele foi nesse veículo, mas como prisioneiro. Então o veículo era rigorosamente blindado, vamos dizer assim, né, fechado, e ele não se percebia que ele estava num lugar tão reservado assim, porque para ele parecia que ele estava fazendo uma daquelas viagens normais que ele sempre fez, e que aquele veículo era um veículo igual ao veículo da Terra, mas aquele veículo teve que passar por zonas tenebrosas e com espíritos trevosos, e toda a dificuldade que teve para que pudesse chegar então na residência de Jerônimo. Mas a cegueira dele diante dos fatos era enorme. E tratava-se de carruagem que nada tinha da criação semimaterial, que a necessidade dos métodos educativos do além impõe, mas muito pesado e confortável meio de transporte que bem poderia pertencer à própria terra. E aí nós vemos a cegueira de Jerônimo, né? Ainda continuava muito grande, porque mesmo no plano espiritual ele ainda se considerava vivo. A trabalheira que ele deu para que essa carruagem, que eles chamavam de carruagem, na verdade é um veículo, pudesse ser materializado, né? Porque o veículo ele foi constituído de matéria cósmica, de uma matéria fluídica, porque o fluido cósmico tem infinitas combinações, tanto no mundo corpóreo quanto no mundo espiritual. E nós podemos ver isso assim com um exemplo muito claro. Eu gosto muito de citar o livro Nosso Lar. Primeiro que eu estou dando ele agora, e eu estou fascinada que parece que eu estou dando um outro livro, né? Cada vez que a gente lê e relê, a gente enxerga novas coisas. E é um livro que, de um modo geral, todo mundo já leu. Então é um conhecimento que, a princípio, partes que todo mundo tem, porque é um livro que foi o primeiro livro dele, né? Então, André Luiz, esse material é tão fluídico que quando André Luiz estava lá no hospital, no Nosso Lar, lá na colônia, ele bebeu uma água que pareceu que aquilo tinha elementos mais sutis que iria contribuir para a saúde e para a recuperação dele. André Luiz falando. E no Memória do Suicida, nós também temos aquele caldo que todos eles receberam quando estavam na enfermaria, que era um caldo que cada um, na medida que provava, tomava o seu caldo, cada um sentia um gosto de um alimento que eles mais gostavam na terra. Que, na verdade, esse caldo e essa água foram apenas instrumentos para que eles pudessem acessar as energias espirituais. E essas energias eram curadoras, eram energias que eram fluidos, eram alimentos que iam energizar eles, e na medida que ele comia, eles se sentiriam melhor. Agora, enquanto eu estava vendo esse trajeto todo do Jerônimo para chegar até a sua casa, enquanto isso, na enfermaria, os companheiros de enfermaria foram convidados a presenciarem a viagem através da tela como lição a todos, não como curiosidade, não como uma forma de ficar apontando o dedo para ninguém, mas como uma lição que todos deveriam aprender com aquele gesto impensado do Jerônimo. As imagens se passam como se quem assistisse e estivesse presente na própria cena. Então era aquela tela, parecia um holograma, porque é como se eles estivessem sendo transportados para aquele lugar sem nunca ter saído da onde eles estavam. E aí Camilo começa a descrever. Todos acompanhavam a exigência de Jerônimo para que lhes fornecesse as vestimentas tradicional, tipo
sobrecasaca, gravata, cartola, bengala de castão dourado e um ramalhete de rosas para oferecer à esposa. E de repente, quando aquilo tudo estava acontecendo, de repente, dentro da enfermaria, existe um grito, um choro de emoção. E aí Camilo nos relata. Na tela, os céus de Lisboa, vista do alto, despertando lágrimas de saudade em todos. Tinham a impressão de que pisávamos em solo português e caminhavam pelas ruas com Jerônimo. Portugal, pátria venerada, Lisboa, ó Porto de tão gratas recordação. E isso nesse momento, depois desse período todo que eles estavam no plano espiritual, ter visto Portugal, ter visto Lisboa de cima, aquilo foi um bálsamo no coração de todos eles. E aí a gente vê como nós amamos o nosso país, como nós amamos o nosso local. Por mais que a gente reclame, a gente fale, não está certo, não está dando tudo certo, mas quando a gente olha a nossa bandeira, é impossível da gente não se emocionar. Quando a gente está fora, como é gostoso voltar para a nossa pátria e botar os pés aqui falando, agora eu estou em casa. E chorávamos enternecidos, gratamente emocionados, paisagens portuguesas, com efeito, todas muito queridas aos nossos doloridos corações. E se acentuava em nossas faculdades a impressão de que, pessoalmente, pisávamos no solo português, quando na verdade era que nós nunca tivéssemos saído do hospital. E aí, depois desse período todo, depois deles terem visto Lisboa por cima, ter a sensação de ter pisado em solo português, finalmente a carruagem estaciona em frente à casa dos Silveiras. E aí agora nós vamos começar a saga de Jerônimo. E agora nós vamos ver, tintim por tintim, o quão caro lhe custou a obediência, a indisciplina, a ingratidão, a falta de obedecer regras e cumprir regras onde quer que nós estejamos. E isso tem que servir também para nós sempre. Nós não podemos deixar Jerônimo lá e nós aqui. Porque cada um tem um pouco do Jerônimo. Cada um tem um pouco de uma virtude ou de um defeito, né? Conforme o Papa Francisco falava que no caminho da perfeição, nós temos um caminho que a gente tem que enxergar o nosso próximo, além de irmão, mas ver que tudo que ele tem, nós temos. Um pouco mais ou um pouco menos, mas na verdade o outro sempre é um espelhamento nosso. E isso é muito bom, para quando a gente começar a acusar você é isso, você é aquilo, nós temos aquilo também em algum percentual dentro de nós. E aí Jerônimo sobe as escadas com o coração descompassado. Desde 15 de fevereiro de 1890 não via a família, e ele lembrava bem dessa data. Atravessava a porta de entrada e chama por Margaridinha, tal como fazia todos os fins de tarde ao chegar do trabalho. E ele entra na casa assim, Margaridinha, ó filhinha querida, aqui está o seu papai. Onde está, filhinha? Olha que o papaizinho chega, minha filha. Onde estás? Vem aqui e me dê um abraço. E ninguém veio recebê-lo. E ele começou a ficar intrigado e começou a procurar por toda a casa e chamando aos berros pela família, por todos eles. E aí começa a primeira decepção dele, né? De repente, notou a folhinha fixada à parede e leu 6 de novembro de 1903. 13 anos haviam se passado. E aí a gente observa que 13 anos depois, ainda continuava no estado de perturbação. Ainda se encontrava vivo, se achava estar vivo. Ele encontrava-se há 13 anos no plano espiritual sem dar conta desse período. Quer dizer, ainda totalmente perturbado depois de 13 anos. Ele ainda não tinha noção exata das coisas. E aí vem a dura realidade. Reparou, por fim, que o mobiliário era diferente e os habitantes da casa eram outros. E aí começa Jerônimo em busca de informações. Que casa é aquela? Cadê as minhas mobílias? Cadê os meus filhos? Cadê a minha família? Por onde andam os meus queridos, né? Vim visitá-los e não encontro ninguém em casa. E aí começa.
Correu para a rua apavorado, quis perguntar aos vizinhos o que houve, mas espíritos curiosos e vagabundos que estavam por perto, entre chacotas e gargalhadas, informaram que... Aí vamos ver agora, a partir daí, as consequências que ocorreu em função do suicídio de Jerônimo. As consequências desse ato dele impensado. Porque não tem como uma pessoa cometer um suicídio e não deixar um rastro de desgraça e de infelicidade por detrás dele. Não tem como, de jeito nenhum. O suicida acha que acabou e foi embora e acabou tudo. Além de não ter acabado nada, porque ele se encontra vivo no plano espiritual numa condição pior do que ele estava antes, ele ainda deixa um rastro de infelicidade para os que ficaram. E aí esses espíritos começam a falar: pois sabias que tu que daí foram todos enxotados há muitos anos, teus credores tomaram-lhe a casa. E aí começa a dor e o sofrimento dele. Como pegaram a casa? E aí ele fica com aqueles olhos regalados, e aí ele fala: procura teu filho, sabe aonde? Na penitenciária de Lisboa. Tua Margaridinha, nas sarjetas do Cais da Ribeira, vendendo os peixes, fretes e amores a quem designar remunerá-la com mais prodigalidade, explorada pela própria mãe. Ai, gente, eu acho que eu vou ter que usar o óculos hoje, porque hoje... Ai, nossa, como melhorou. Muito melhor. E aí ele vê tua Margaridinha, vou começar, tá? Tua Margaridinha nas sarjetas do Cais da Ribeira, vendendo peixes, fretes e amor a quem se dignar remunerá-la. E isso tudo causada pela própria mãe, porque a mãe agenciava ela para esse tipo de coisa. Tua esposa Zulmira, a quem habituaste a luxo exorbitante para as tuas posses e cujo orgulho jamais pôde afazer-se ao trabalho digno e à pobreza, tuas filhas Marinete, Marieta e Arinda, a primeira está casada, sobrecarregada de filhos enfermiços, a bracejar da miséria e sofrer fome, espancada por um marido ébrio e boçal. A segunda, chada de hotéis de quinta, chada empregada, tá? Serviçal, de hotéis de quinta ordem, a lavar chão, a brunir panelas, a limpar botas de viajantes imundos. E aí o Camilo vai e fica espantadíssimo e desesperado com aquilo que estava escutando. O que aconteceu com a minha família? Deixei todos aqui seguros e salvos, né? Pensava ele achou que o fracasso dele, a falência dele, ele não conseguiria quitar ninguém, que aquilo não recairia em sua família. E aí foi o espanto que ele ficou quando ele começou a escutar desses espíritos que eram credores dele, né, inimigos espirituais, a lançar todas essas verdades na cara, sem dó e piedade. E aí o espírito zombeteiro que estava ali vira e fala assim: ouves e te espantas, tremes e te aterrorizas? Por quê? Que esperava que acontecesse? Não foi essa a herança que deixastes com teu suicídio, canalha? E aí a gente vê o rastro de desgraça que ele deixou para toda a sua família. E nós não podemos dizer que Jerônimo não amava a sua família. A gente não pode dizer que Jerônimo não tinha um carinho enorme pelos seus filhos e pela sua esposa. Mas por não ter medida de ofertar regalias acima daquilo que ele podia, e não ter ensinado a esposa até a trabalhar e viver de uma forma mais humilde, porque quanto mais ela recebia, mais ela queria, ele foi levado à falência. E aí eu me lembro de algum tempo atrás, como o suicídio nos leva a desgraças para todos aqueles que ficaram. Eu me lembro um tempo atrás, numa casa espírita que eu trabalhava, e em que houve uma situação em que uma frequentadora da casa, o filho se suicidou. E aquela dor foi tão grande para ela, tão grande, tão grande, tão grande. O desespero tomou ela tão grande, mas foi quando eu olhava para ela, eu conseguia ver a dor borbulhar de dentro dela.
que ela enlouqueceu de dor, literalmente enlouqueceu. Ela não teve forças para se recuperar daquela situação. Ela foi entrando num processo de depressão e loucura. Aí começou a fazer comida para esperar o filho para jantar, para almoçar, que ele já estava perto de chegar, que ele conversava com ela, ou então ela ia para a rua de camisola e algumas vezes até sem roupa mesmo, procurando o seu filho, onde estava seu filho, e com algum tempo não via. E aí ela foi internada no Pinel, inclusive. E o pai, com tamanho desgosto, desolo, se sentindo abandonado também pela esposa, passou algum tempo depois, ele infartou, num infarto fulminante, deixando uma menina moça de 13 anos de idade, sozinha, órfã de pai e basicamente de mãe. E aí nunca mais soube notícia dessa família, porque aí a mãe vai para o manicômio, o pai morre, a menina, não sei o que aconteceu, mas certamente teve dias muito tenebrosos e difíceis. E é isso que deixa quando uma pessoa comete um suicídio. E aí começa Jerônimo de novo. Exigiu o rebelde pupilo que o levasse onde se encontrava o filho, que tinha 10 anos de idade quando ele o abandonou aos perigos da orfandade. E aí Jerônimo, ele é levado, porque o irmão Teócrito falou para obedecer todas as vontades dele nesse período de 1 hora só, que ele poderia e tinha autorização de permanecer aqui no orbe, né, para visitar a família. E aí ele foi levado e começa a penetrar os muros sinistros de um cárcere. Ali estava Albino, metido em cela sombria, condenado a 5 anos de prisão celular e outros tantos de trabalho forçado na África, como reincidente nas gravíssimas faltas. E aí ele compreende como o jovem sofria, como ele encontra o jovem com as mãos no rosto, com a cabeça afundada e numa infelicidade enorme. E através da atração magnética que havia entre ambos, porque a gente se sintoniza, né? Eu tenho um espírito obsessor me perseguindo. Muda de sintonia. Porque na hora que você mudar de sintonia, ele vai estar numa outra e não vai conseguir nos atingir. Então isso é uma coisa muito importante para a gente se atentar hoje. Manter nossa vibração alta, manter nossos pensamentos positivos, manter o nosso falar positivo, manter a nossa comunhão com o alto para que a gente consiga estar numa vibração, de um modo geral, o maior período possível, o maior tempo possível, numa vibração maior, para que a gente não fique nessa zona de atração magnética, com essa espiritualidade menos boa, para que se aproximar da gente e começar uma influenciação e muitas das vezes até o início de uma obsessão sutil. E aí ele fala, através da atração magnética que havia entre ambos, pôde Jerônimo inteirar-se pelo pensamento das ocorrências que haviam arrastado seu filho a tão deplorável situação. Pensamentos tenebrosos, atração magnética, porque Jerônimo estava na mesma condição, com pensamentos tenebrosos. E aí Albino começa a pensar, né? Como faltou o amparo paterno, como ele com 10 anos de idade, uma bomba caiu na sua cabeça e a sua vida muda inteiramente. Ele foi procurar os amigos e os amigos viraram as costas, porque naquela época, ter uma pessoa suicida na casa, as pessoas ficaram aterrorizadas. Não se enterrava, não se rezava missa, não se fazia nada. Era uma pessoa indigente. E aquilo não ficava bem para aquele grupo da alta sociedade que ele convivia, ter uma pessoa daquela próximo deles. Então ele não teve amigos, e nem amigos que lhe estendessem a mão de uma forma generosa. E faltou ele instrução, porque como Jerônimo desencarnou, cometeu o suicídio quando ele tinha 10 anos de idade, ele não tinha como ter instrução para que ele pudesse alcançar um estudo e se formar para que ele pudesse ter um trabalho digno. E o peso da orfandade dele caiu de uma forma muito horrorosa, porque aos 10 anos de idade ele via miséria sem esperança. Ele passou fome, ele passou frio, passou muita solidão. E o que é pior, as saudades do passado, né? Saudade daquela época que ele tinha casa, mãe, irmãs,
Saudade daquela época que o pai chegava, colocava todos no colo e acariciava, porque indubitavelmente Jerônimo foi um excelente pai. E por ter extrapolado a condição da financeira, ele vai e se mata e larga toda essa família querida do coração dele para trás, passando por enormes penúrias. E aí começam as vibrações sombrias de Albino, né? Eu não tô conseguindo ler, desculpa, tá? Não tô conseguindo ler. E aí começam as vibrações sombrias de Albino. Meu pobre querido pai, por que te mataste? Por que fizeste isso? Não amavas então teus filhos, que se desgraçaram com a tua morte? Não tiveste sequer compaixão de nós? Lembro-me tanto de ti, eu te amava, eu te amo, pai. Se nos amávamos, por que te mataste? Por quê? Por que preferiste morrer, lançar-nos à miséria ou ao abandono, a lutar por amor de nós? Quer dizer, por que ele escolheu esse caminho de morrer, em vez de ficar e lutar por todos eles juntos? A situação financeira ia cair, aquela ostentação toda ia acabar, ele encontraria uma forma digna de viver, mas eles estariam todos juntos. Ele ainda seria o patriarca, ele ainda teria os seus filhos embaixo dos seus braços, que certamente, por pior que seja, ele saberia conduzir a sua família. E ele continua falando: por que não resististe aos dissabores, prevendo que a tua falta desgraçaria teus filhos que só contigo contavam nesse mundo? Porque a mulher dele era dondoquinha, ela não pensava de modo nenhum trabalhar, não sabia nem por onde começar. E ele falava: nós só contávamos contigo e tu nos abandonastes assim, a má sorte, porque você não soube resistir a uma falência. Se viveras e nos houveras terminado a criação, eu seria hoje certamente um homem útil, respeitado e honesto, enquanto na verdade não passo de um precito, ou seja, um amaldiçoado, maculado pela desonra irreparável. E aí começou a bater aquele desespero no Jerônimo, porque quando ele começou a escutar os pensamentos do filho, porque no plano espiritual é dessa forma que a gente se comunica, o desespero envolveu Jerônimo como um todo, né? Jerônimo queria desculpar-se, mas as vibrações nocivas dele eram tão grandes que ele não podia, o filho dele, Albino, não podia nem vê-lo, nem ouvi-lo e nem perceber a sua presença. E aí, quais seriam as consequências dessas vibrações nocivas? Que Jerônimo estava diante do filho. Porque as vibrações de Jerônimo eram tão ou mais nocivas do que o infeliz do filho dele na prisão. Porque o filho o tempo inteiro estava refletindo do que foi a vida dele depois da morte do pai. O que teria sido a vida dele se o pai não tivesse feito isso. E aí nós vemos que quais seriam essas consequências? As vibrações nocivas sobre a mentalidade frágil de Albino poderia sugerir-lhe ao desânimo gerador do suicídio. Ou seja, a proximidade de Jerônimo podia incentivar o filho para que ele cometesse o mesmo ato. Por isso que os suicidas eles são retirados, porque a proximidade dele no plano encarnado interfere muito no nosso organismo, no nosso pensamento, na nossa sintonia, em tudo mais. E aí vem a interferência de Ramiro Guzmão. Voltemos para a nossa mansão de paz, meu amigo, onde encontrarás repouso e solução suave para as tuas artroses penúrias. Está cansado, precisa serenar para refletir, porque no melindroso estado em que te encontras, nada alcançarás para fazer o benefício de quem quer que seja. Jerônimo estava numa condição tão ruim também, suicida. 13 anos se passaram um tempo enorme no Vale do Suicida. Eles não tinham se recuperado ainda. Eles já tinham começado a fazer aquele tratamento com os psiquistas, que de tanta conexão. A minha internet está ficando ruim porque aqui está chovendo demais, viu, gente? Espero que consigamos
ir até o fim. E aí vem a insistência, a desobediência de Jerônimo, que Jerônimo não arredava a pé em momento nenhum de que todas as vontades e desejos dele fossem atendidos, mesmo naquele estado horroroso que ele já estava se encontrando. E aí vem Jerônimo: não deixarei de ver minha filha, minha Margaridinha, quero vê-la, a minha caçula atirada aos cais da ribeira, a vender peixes, fretes, e era o que faltava. Impossível tanta desgraça acumulada sobre um só coração. Não é verdade, não pode ser verdade. Confio em Zulmira, é mãe. Velaria pela filha em minha ausência, com certeza. Ela não ia deixar Margaridinha ao Léo. Quero vê-la, meu Deus. Preciso ver minha filha. Preciso ver minha filha, meu Deus. E aí entra o livre-arbítrio de cada um, né? Deus nos dá a condição, a liberdade de pensar e a liberdade de agir, né? E a gente planta e a gente colhe aquilo que a gente plantou, né? E o Jerônimo usou nesse momento, desde o plano espiritual, ele já se utilizou do livre-arbítrio dele para vir à Terra, e agora ele estava se utilizando de novo do livre-arbítrio dele para poder ir em encontro à filha dele, Margaridinha, e mal sabia a infelicidade que ia acontecer. E ele vai e chega lá, no Cais do Porto, e aí tem uma enorme surpresa. Desesperado para encontrar a filha, segue em direção ao cais e, em meio à multidão, Jerônimo reconhece Zulmira, gesticulando e gritando com Margaridinha, que chorava. A discussão girava em torno da féria que na venda de peixes. Zulmira acusava a filha de roubar-lhe a parte do dinheiro das vendas, porque Zulmira ficou na condição dela de não trabalhar, de ficar dentro de casa, e colocou a filha para se prostituir, para vender peixe, para fazer tudo e qualquer coisa que trouxesse dinheiro para dentro de casa, que ela não saísse daquela condição anterior de dondoca. Só que ela não era mais dondoca, a condição dela tinha mudado, mas ela não mudou. Ela preferiu atirar a vida da filha, vender a filha de toda e qualquer forma, do que arregaçar a manga dela e procurar um trabalho digno, para que com dignidade ela conseguisse conduzir a vida dela e de todas dos filhos, né? E em chegando ao misérrimo domicílio, a mãe desumana entrou a espancar a pobre moça, exigindo-lhe a todo custo a totalidade da féria, enquanto imponente a peixeira implorava trégua e compaixão. E aí entra os pensamentos de recordação da Margaridinha, porque na verdade todos sofriam muito, e todos, tanto a Margaridinha quanto Albino, eles tinham aquela lembrança do passado, de uma vida boa, de uma vida feliz, de uma vida que tinha um pai que chegava todo dia, no final do dia, com os braços abertos, recebendo seus filhos, aonde tinha uma mãe zelosa cuidando de todos eles, nas necessidades que eles precisavam, naquela vida estável que eles tinham de dormir, eles tinham que comer, eles tinham que vestir, eles eram respeitados pela sociedade, porque Jerônimo era um comerciante bem colocado, rico, gastava além do que podia, mas ele tinha ele tinha uma boa visibilidade. E aí começou da mesma forma que aconteceu com Albino, com a Margaridinha. Tal como sucedera seu irmão Albino, a infeliz menina ocultou o rosto lavado em lágrimas entre as mãos e, sentando-se em um recanto, rememorou dolorosamente os dias trevosos de a tão curta e já tão acidentada vida. E aí começa ela com os lamentos saudosos. Ai, que relâmpago enorme. Saudosos de um tempo que passou e um tempo que não voltaria mais, porque aquele pai amoroso já não estava mais ali e não retornaria mais. E aí ela começa falando: que falta tão grande tu me fazes, ó meu querido pai saudoso. Lembro-me tanto de ti, e minhas desventuras nunca permitirão olvidar tua memória.
tão bom e desvelado fostes para com teus filhos. Quantos males o destino ter-me-ia poupado, meu pai, se tu não houveste furtado ao dever de velar por teus filhos até o final. De onde estiveres, receba minhas lágrimas. E aquilo foi uma punhalada no peito de Jerônimo. Quer dizer, e era exatamente por esse motivo que Jerônimo não podia ver os filhos e a família lá do plano espiritual, porque se tudo estivesse correndo normalmente, ele tinha permissão de poder visitar os filhos da onde eles estavam, lá do hospital, aqui verificando eles no plano da terra. Mas a desgraça era tão grande, a infelicidade era tão grande em todos os sentidos, que ele não foi autorizado porque ele não tinha condições de ver isso tudo, que com o seu livre-arbítrio e pela má escolha, ele conseguiu vir aqui na Terra. E a Margaridinha não tinha noção que os seus pensamentos poderiam causar tanto transtorno no espírito de Jerônimo. E aí foi o máximo para o Jerônimo. Ele não suportava mais. Então Jerônimo percebe a extensão do mal que provocava, que até então ele achava que não tinha mal nenhum. Infernais clamores de remorso repercutiram violentamente a alma dele. E aí esse remorso enorme, esse clamor enorme de remorso, aconteceu o quê? Levou ele uma grande decepção. Uma decepção de ver aquele rastro de infelicidade que ele tinha causado para toda a sua família. A mágoa que ele ficou com ele mesmo de ver tanta infelicidade. E aí ele entrou naquela condição de consciência culpada. E a mágoa e a culpa paralisaram ele totalmente e não deixaram ele seguir em frente. E isso é um grande alerta para todos nós, como a mágoa, como a culpa nos paralisa. Como nós devemos, quando passarmos por situações em que detectamos de que a gente ou não agiu correto, ou falhamos, ou fomos injusto, não sentemos naquele puff de que, estou magoado, que por que eu fiz isso. Gente, a gente tem que tentar consertar, reparar e seguir à frente. Porque ficar sentado na culpa, ficar sentado na mágoa, ó meu Deus, ó isso, ó aquilo, como eu sou horroroso, como eu sou culpado, isso não adianta nada. Porque a lei de Deus é a lei de progresso. E a lei de progresso não é ficar sentado se lamentando. Não é ficar sentado olhando para trás vendo o que você fez. Porque o que serve o passado para a gente? É um grande professor. É um professor que nos mostra o que nós fizemos de errado, o que nós não devemos repetir, o que deu certo, o que a gente pode aproveitar. E com todo esse conhecimento do passado, que é um grande professor para a gente pode endireitar nosso futuro e recomeçar aquele sonho que no passado não deu certo, para que possa estar certo no nosso futuro, ainda encarnados. E a consequência desse ato todo que Jerônimo viu foi o quê? Entregou ele à alucinação, completamente influenciado pela loucura da inconformidade. Olha o que ele fez. E por que alucinação e loucura? Porque os suicidas, eles têm os nervos perispirituais totalmente desequilibrados e às vezes até rompidos mesmo, né? Em função da forma que ele cometeu o suicídio. Então, eles já, perispiritualmente falando, eles já são totalmente desequilibrados. Sem ver essas cenas. Porque se a gente relembrar lá no início, tudo era branco, o cavalo era branco, a paisagem era branca, o próprio local, a enfermaria só tinha um frisozinho azul clarinho. Por quê? Porque eles não tinham condições, em função desses nervos rompidos, esses nervos rompidos e desequilibrados, eles não conseguiam nem ter cores. Eles não podiam navegar naquelas ondas da cor, eles só podiam ter cores, só a cor branca, porque é cronocromática. Ai, me embolei toda. E por isso que é difícil evitar esse tipo de excitação. Até a mudança das cores. Tá, monocromático. E aí vem Ramiro Guzmán, que ele era o responsável pelas expedições externas do Hospital de Maria de Nazaré. E aí ele vira e fala para ele que fora homem, né,
Ele viu aquele estado da Margaridinha, ele viu aquele estado deplorável da menina e o estado alucinógeno de Jerônimo. E Ramiro Guzmán, que fora homem, fora pai e tiver uma filha muito amada, porventura mais infeliz ainda, aproximou-se carinhosamente e pousando em sua fronte as mãos protetoras, transmitiu-lhe ao seu suave inflúvios magnéticos, confortativos e encorajadores. Margaridinha procurou o leito e adormeceu profundamente sob a bênção paternal do servo de Maria. E aí a gente vê, né? Ramiro de Guzmán, ele tinha condições de ajudar em função da aquisição espiritual que ele já tinha. Jerônimo não tinha condições de ajudar nem a ele mesmo, nem a ele próprio, porque debatendo-se em choros e ranger de dentes, suplicava que deixasse ele socorrer de qualquer jeito a filha. Mas para ele socorrer a filha, ele antes tinha que ter, ele não pôde socorrer ninguém, antes ele tinha que socorrer a ele mesmo. E foi exatamente o que ele não fez no plano espiritual. Porque é o mesmo exemplo do avião. Quando o avião estiver caindo, antes de você botar o oxigênio em alguém, você tem que botar em você para que você possa ajudar. E ele não fez isso. E Ramiro Guzmán fala o seguinte: basta de desatino, irmão Jerônimo. Atingiste o máximo de desobediência e voluntariedade que nossa tolerância poderia aceitar. Olha que eles eram pacientes, hein? Mas eles já chegaram num topo máximo. Não queres, pois, compreender que coisa alguma poderás tentar em benefício dos teus filhos, enquanto não conquistares as qualidades para tanto imprescindível e que a ti mesmo escasseia? Quer dizer, ele precisava de qualidades, ele precisava de conquistas que ele não tinha, e se ele não tinha para ele, não tinha como ele ajudar ninguém. E no plano espiritual, para você ter essas conquistas, é através de mérito, é através da lei do esforço, porque nada vem de graça, porque lá em cima não tem jeitinho, não tem conhecimento, não tem nada. É a lei de conquista, você tem que conquistar o seu lugar. E essa conquista é feita com a lei do trabalho, porque só trabalhando ia conseguir ter o mérito através do esforço, e a única coisa que tem de graça no plano espiritual é a misericórdia divina. E aí ele continua falando: não entendes que teus filhos em lutas com provações aspérrimas sucumbirão fatalmente ao suicídio, como tu, se permanecesses junto deles, influenciando as suas ideias, sensibilidade com as vibrações funestas que te são próprias? Quer dizer, não tem como o que você fazer aqui. E aí entra as energias densas, porque o suicida, quando vem a crosta, eles têm que ficar bem separados de nós. Quando eles vêm à mesa mediúnica, normalmente, nesse caso, ele já começa uma simbiose de aproximação com o encarnado um dia antes, dependendo do médium, né? Para que para que possa haver aquela simbiose. E o médium sente os efeitos da aproximação desse suicida. Ele sente o ouvido dói, o coração dói. Uma vez não era nem suicida. Eu fui trabalhar e eu incorporei um escravo que tinha morrido com seus pés esmagados. Gente, naquele dia eu não tinha sapato que não doesse o meu pé. Não tinha sapato. E nessa época, para ter uma noção, eu trabalhava de tailleur. Eu não conseguia botar nada que não fosse um tênis no pé. E naquele dia eu fui trabalhar de tênis, porque era a única coisa que eu conseguia enfiar nos pés em função do que eu fui receber à noite. Imagina a energia de um suicida. E aí o irmão Teócrito fala o seguinte: regressemos ao hospital, ou desejarás, porventura, ainda sondar os passos de Marieta e Arinda? Aí ele vira e fala: não, meu bom amigo, basta, não posso mais. Meus pobres filhos, a que abismos vos arrojei, eu mesmo, que tanto vos amei. Perdão, irmão Teócrito, agora eu compreendo. Quer dizer, ele precisou passar por todo esse dissabor para agora ele entender que ele não tinha a menor condição
de estar ali. Ele não tinha nenhuma possibilidade, qualidade para ele poder estar ali, para poder ajudar ninguém. Porque a dor é saudável, é natural, mas o desespero não. E é isso que o Espiritismo nos mostra, que ele é o Consolador prometido de Jesus. Mas o Consolador prometido, que é o nosso Espiritismo, ele não tira a dor da gente, ele não tira nossas expiações, ele não tira nossas provas. O que ele faz? Ele tira o desespero, que olha que maravilha, porque ele esclarece e enche o nosso coração de confiança em dias melhores. Ele é o nosso Consolador, e no que ele nos consola, a resignação vem, e a compreensão do problema também vem. E é como se um filho, né? É uma mãe que perde um filho. Para mim não tem nada pior na vida do que perder um filho, que Deus me livre que isso me aconteça. Até para pensar é difícil. Mas é quando a gente sabe que um filho nosso desencarna e saber e ter a certeza que ele não morreu, que ele só mudou de plano, como isso é uma coisa muito boa para o coração daquela mãe. Como aquilo acalenta, como aquilo aquece, como aquilo faz você continuar viva, porque você sabe que daqui a pouco todos estarão juntos. Eu me lembro, teve uma vez no passado, que aqui no Recreio teve um assalto num apartamento, que o ladrão entrou, pegou a mãe na sala e o filho que estava dormindo, quando o rapaz entrou, ele foi morto. E esse rapaz era evangelizador de uma casa que eu trabalhava. E um dia eu recebi esse rapaz trazido pela dirigente espiritual da casa, nos braços, levando para a mesa para ele ser acordado na mesa. E ele foi acordado comigo, que eu me sinto muito feliz disso ter acontecido. E quando ele começa a acordar, ele começa a olhar para o lado, ele vê que estava na casa espírita, e a doutrinadora que estava do meu lado já tinha havido trabalhado com ele. E aí ele vai e fala, olha para o nome dela, fala assim, fulaninha, vou falar um nome fictício, tá? Maria, sou eu estou aqui, eu era o evangelizador, minha turma era tal, ele dava o nome dele, ele falava tudo, e ele fala para minha mãe que eu estou bem, eu estou vivo, fala para ele que eu estou bem, eu estou ótimo, para ela não se preocupar. E aí ele contou como foi exatamente o desencarne dele, que na verdade o ladrão não queria matá-lo, mas como ele estava dormindo e ele acordou assustado com a pessoa dentro do quarto, o ladrão assustado matou ele sem querer. E aí, isso não é um beijo no coração da mãe? E passou um ano depois, ela veio falar comigo, ela veio me perguntar se eu poderia contar para ela que ela tinha sabido, que tinham falado, aquela coisa assim dentro da casa, né? E se eu poderia contar para ela o que tinha havido. E aí, não tem beijo maior no coração que Deus pode dar para uma mãe, de ter notícias do plano espiritual pelo seu próprio filho. Então, esse é o nosso Consolador prometido. É aquele que a dor não passa, a saudade não vai passar, mas a certeza que seu filho vive num outro plano nos aquece, nos consola o coração. E foi essa certeza que Jerônimo não teve. Jerônimo não teve em condição nenhuma de atender seus filhos, porque ele não tinha condições nem para ele mesmo. E ele encarnado, ele não tinha religiosidade, ele não tinha entendimento que após o desencarne haveria uma outra vida. Porque se ele tivesse esse esclarecimento, ele não tinha tirado a vida dele achando que tudo teria passado. E isso me lembra do exemplo também do livro Nosso Lar, que André Luiz queria também visitar a família, ver os filhos, ver a esposa, achando que a esposa estava lá chorando no túmulo, que os filhos, queria saber se o filho dele mais velho tinha seguido a profissão que ele tinha escolhido para ele, como é que estavam as duas meninas. E aí Clarencio, o ministro Clarencio, fala para ele, o mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres também. Então, em momento nenhum, mesmo nesse caos que estava a vida de toda a família de Jerônimo, ninguém foi lançado ao desalento, ninguém estava sob a proteção divina, apesar de tudo estar daquele jeito que estava. E Clarencio ainda dizia para André Luiz, você não foi tão bem acolhido aqui, você não foi recebido aqui no hospital espiritual, você não está sendo bem tratado por médicos e enfermeiros, lá também.
os seus familiares estão sendo bem atendidos pelo plano espiritual. E a Clarence continua dizendo, da mesma forma igual a sua família, também serão atendidos pela misericórdia divina. Porque, na verdade, quem cuida de todos nós é Deus. Deus delega poderes a nós temporariamente para nós cuidarmos da nossa família. Mas quando nós somos solicitados, chamados para voltar para o plano espiritual, nesse momento em diante a nossa família é entregue às mãos dele, porque nossa família não vai estar à deriva aqui na Terra, né? E entender que a nossa família é uma construção sagrada, é uma sagrada construção e uma pequena seção da família universal. Então todos nós um dia faremos parte de uma única família. Não haverá um pedaço aqui e um pedaço ali. E aí Jerônimo, depois desse período, já está acabando o tempo, Jerônimo não voltou a fazer mais parte do nosso grupo. Camilo nos conta. E de volta à colônia, foi transferido da enfermaria, do isolamento, sob forte desequilíbrio, por causa do remorso. Aí você vê como o remorso desestabiliza, como afeta a nossa mente e o nosso coração. Ele não teve mais, porque diante de tudo que ele viu, ele se desequilibrou de uma tal forma que ele teve que ir para a enfermaria do isolamento e permaneceu lá durante 1 ano. E Emmanuel nos diz o seguinte: a providência divina não desce para errar conosco, porque ele não privilegia ninguém, porque é uma benção a gente poder recomeçar através das nossas encarnações, né? E a misericórdia divina atende a todos nós, porque ela nos auxilia, ela nos apoia e ela nos dá recurso quando nós reencarnamos para consertar os enganos cometidos anteriormente. E Emmanuel, finalizando, nos diz o seguinte: o homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Ou seja, nós somos o obreiro da nossa própria vida. Nós somos o artífice da nossa encarnação. Nós mesmos vamos talhar o que vai ser melhor para a gente. De que forma vamos conduzir nossa vida. De que forma vamos mudar aquilo que não está sendo bom. Porque essa é a grande oportunidade da encarnação. E o maior problema de hoje é o suicídio. O suicídio é urgência. 98% das pessoas que se suicidam tinham problemas psiquiátricos e psicológicos. No Brasil, tem um suicida a cada 30 minutos e no mundo a cada 40 segundos, e eu acho que essa informação já está defasada. Precisamos cada vez mais observar em nosso entorno as pessoas que estão, amigos, vizinhos, parentes, quem quer que seja, para que a gente possa acolher, para que esse número venha diminuir. E a Associação Mundial de Psiquiatras lançou uma carta dizendo que os médicos têm que investigar a questão espiritual do paciente. Eu só tirei essa parte porque é uma carta muito grande. E quando os médicos começarem a olhar para os seus pacientes com problemas psiquiátricos e psicológicos, eles também têm que ver a parte espiritual, né? E aí a gente vê que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala da união da ciência com a religião. É muito importante a gente ler, porque a gente sabe que um dia as duas vão fazer assim. Não dá para a gente trabalhar com uma pessoa com depressão, sem olhar o lado espiritual dela também, porque tem muito malucos nos manicômios com problema de obsessão, com problemas médios que começam a ver, ouvir falar e não consegue se equilibrar naquilo, porque na verdade, se o médium não está preparado, é uma confusão enorme, né? Ficar escutando vozes dentro da cabeça, porque quando você escuta alguma coisa, o som não vem de fora para dentro, o som vem de dentro para dentro.
Então, se você começa a escutar um som dentro da sua cabeça, uma voz que não é sua, você acha que você enlouqueceu, não é verdade? Então, isso nós, os médicos, têm que estudar. A nossa próxima aula é dia 25/5, em que vamos falar o capítulo 5, que vai ser como título O Reconhecimento. Desculpa de algumas falhas, mas isso aqui tá chovendo tanto, tá trovejando tanto, que vocês não fazem ideia. Achei até que a internet não ia conseguir ir até o fim. Então eu desejo uma boa noite para todos vocês, ou para todos nós. Que esse exemplo de Jerônimo sirva para todos nós aqui encarnados. Porque quantos Jerônimos tem por aí, né? Quantos de Jerônimo tem dentro de nós? Quanto nós podemos modificar a nossa trajetória agora, para que a gente mude essa forma até de ver a família. Nossa família é uma primeira seção do mundo espiritual, a família não é nossa. Temos que criar nossa família, nossos filhos para o mundo. Temos que olhar para os nossos filhos e dar uma criação, porque nós temos a obrigação e o dever de colocar pessoas honradas na sociedade, que aliás está em falta. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever. Saber que tudo passa, que daqui a pouco aquela situação vai passar. Nós estamos num momento de pandemia e, pelo visto, as novas cepas que estão aparecendo está me dando a entender, que é uma opinião minha, tá? É pessoal, que a humanidade ainda não aprendeu. Porque se a gente tivesse feito tudo certo, isso já teria acabado em um ano. Mas todo mundo está vendo como vantagem, todo mundo está vendo oportunidades, e o que menos está importando é a vida. Então vamos valorizar a nossa encarnação, vamos valorizar a nossa existência, vamos observar em nosso entorno as pessoas que nós podemos ajudar, as pessoas que nós podemos levar uma palavra boa de conforto, de esperança, né? Vamos entender que tudo realmente passa. A única coisa que acontece que dói um pouco mais, às vezes dói um pouco menos, mas quando a gente crer, né? Não é saber que existe, é crer. Eu creio que Deus existe, eu creio que sou filha dele, eu creio que não estou desamparada, eu creio que Deus me mandará um dos seus mensageiros para que possa me ajudar. E temos a certeza que todos nós estamos juntos, porque todos nós somos uma família global, como Jesus nos ensinou. Isso mesmo, Rodrigo, você tem toda a razão. Consegui ler. É exatamente isso. Vamos ficar de mãos dadas, nossa família Gresc, nossa família Cefas, nossa família Sema, nossa família Gede, Jefas, Gesdes, eu dou palestra com tudo QG, porque nós fazemos parte de uma grande família universal, né? Uma boa noite a todos, espero que o estudo de hoje tenha sido bem proveitoso, e vamos pedir que os bons espíritos agora fluidifiquem nossas águas, colocando ali todo o remédio, não só para o corpo, mas para o nosso espírito, tão doente que ainda está. Pedimos, Senhor, que higienize nossa casa do teto ao chão, retirando todos os miasmas e impurezas impregnados por nós, através do nosso pensamento, através da nossa palavra e através das nossas más ações. Pedimos também que ampare, e te rogo, Maria, interceda por toda a família do mundo, interceda pelo nosso país, interceda a favor de todas aquelas pessoas que têm em mente se suicidar, que têm em mente em desistir, que não vê uma luz no final do túnel. Mande teus filhos, mãe, mande teus mensageiros a socorrer essas pessoas que se sentem absolutamente dentro de um calabouço, para mostrar-lhe que a vida existe, que a encarnação é próspera, e nós viemos aqui para aprender, para exercitar a inteligência, para exercitar a paciência, e é só vivendo que a gente vai se tornar uma pessoa melhor, e é só estando encarnado que nós vamos alçar novos voos. Fique conosco, mãe, agora e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos, até mês que vem.